Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Cresce o número de microempresas no Maranhão. Os dados são do Sebrae. Ondas de calor avançam para Norte e Nordeste. Alunos do IEMA desenvolvem projeto para a proteção do meio ambiente e ganham prêmio nacional. Acontece hoje a cerimônia de transmissão de cargo para o novo reitor da UFMA, professor Fernando Carvalho. Doutorado em Direito da UFMA é aprovado pela CAPES. Esse é o nosso assunto do quadro Sala de Entrevista. O nosso telejornal está no ar. Ginásio Esportivo do Castelinho tem novo prazo para entrega. Ondas de calor avançam para o Norte e Nordeste. Vamos ver esses e outros destaques agora no Giro de Notícias. O Ginásio Castelinho, situado no Complexo Esportivo Canhoteiro, está com nova previsão de entrega, dia 17 de dezembro. O espaço passa por reformas após o desabamento do teto. Com a liberação do ginásio, o Sampaio Basquete deverá realizar a pré-temporada no local. Segundo o governo do estado do Maranhão, o investimento na reforma do entorno do local é de R$ 4 milhões. A onda de calor que atinge o Sudeste deve seguir até a sexta-feira e avança para as cidades do Norte e Nordeste do Brasil. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, foram listados 2.707 municípios afetados. Até o momento, apenas o sul do Maranhão está dentro do sinal de alerta do IMET. O Instituto define ondas de calor quando a temperatura se mantém, ao longo de 5 dias, 5 graus Celsius acima do esperado. É recomendado consumir bastante líquido e evitar a exposição ao sol para reduzir os impactos das altas temperaturas na saúde. Todas as guias de impostos municipais poderão ser pagas via Pix. O contribuinte pode efetuar o pagamento de tributos como ITBI, IPTU, ISS e outros com o celular, pelo QR Code disponibilizado nos guias. A nova modalidade de pagamento oferece vantagens para o cidadão por ser um processo rápido e sem burocracia. A mudança faz parte do projeto de modernização da Prefeitura de São Luís. O empreendedorismo abre portas e é uma forma de garantir emprego e renda. Segundo o Sebrae, aqui no Maranhão, mais de 280 mil novos pequenos negócios foram abertos, ajudando a movimentar bastante a nossa economia. Excelência, inovação, trabalho duro, resultado, transformação. Essas são palavras-chave quando o assunto é empreendedorismo. Segundo o Sebrae, mais de 284 mil novos pequenos negócios foram abertos no Maranhão. O número representa 95% de todas as empresas do estado, excluindo, é claro, as empresas informais. E isso representa algo muito importante, né, observado no próprio atendimento que o Sebrae faz no estado, que é o quê? A procura desses empreendedores por capacitação, por conhecimento, por conceitos que vão ajudar ele nessa jornada empreendedora. A gente vive num mercado que está cada vez mais competitivo. Ter planejamento, ter conhecimento para poder enfrentar essas adversidades é muito importante. Para se ter uma ideia, os novos empreendimentos geraram no último ano aqui no estado cerca de 11.600 empregos com carteira assinada. Isso é quase 70% do total de empregos formais criados pela iniciativa privada. O que a gente observa? Que o empreendedor, por mais que seja uma pequena empresa, ainda não tenha grandes estruturas, mas ninguém consegue fazer nada só. Então ele vai precisar de pessoas, colaboradores que ajudam ele nessa jornada, né? E isso é muito importante, porque além de você fomentar ali uma atividade, um emprego, você também está fomentando renda, né? E essa renda circula ali dentro daquele território, ajuda a dinamizar a economia local. O Maurício hoje é empreendedor, mas a vontade de chefiar o próprio negócio já o acompanha desde a graduação. Ele trabalha com elaboração e gestão de projetos e destaca as muitas possibilidades de atuação dentro da área que ele domina. Venho da área da comunicação
E ali o que eu imaginava, não, vou fazer carreira numa grande empresa, numa grande corporação, e a gente começa a ir atrás disso, né? Mas chegou um momento em que eu percebia, depois de ter passado por este laboratório, né, dessa experiência, eu enxerguei o quê? Que eu poderia ser um fornecedor para essa empresa, ao invés de eu ser um funcionário CLT, né, com aquele salário fixo ali, que é uma segurança, querendo ou não, mas eu imaginei, não, de repente eu posso ser um fornecedor dela, posso estar entregando o serviço que eu tenho habilidade, conhecimento, e ainda assim estar atendendo outros clientes, né? Então as oportunidades seriam muito maiores. Foi então que ele precisou reunir toda a sua coragem e expertise para se tornar empreendedor. E assim ele atua desde 2021. Mas a jornada não é nada fácil. O mercado está regulando ali, se eu não tenho uma boa entrega, se eu não tenho qualidade, né, o próprio mercado me exclui dele. Né? Então, o regramento, na verdade, é até mais rigoroso. Né? Então, quando a gente tem um chefe, a gente sabe ali, eu tenho tais entregas para fazer. Né? Quando eu viro um empreendedor, não, eu sou responsável por todas as entregas, por todo o meu serviço, por tudo que o meu cliente demandou, me pagou para fazer, eu tenho que entregar para ele com a maior qualidade possível. É que não basta apenas a vontade, tem que ter conhecimento e capacidade. E o Sebrae é parceiro direto daqueles que desejam empreender. São 12 unidades de negócio distribuídas em municípios estratégicos no Maranhão, núcleos de atendimento e também parcerias com as salas do empreendedor, espaços abertos para tirar dúvidas e sugerir possibilidades. Já temos mais de 150 salas de empreendedor ativas no estado. Isso é um número também muito expressivo, né? Onde esse empreendedor pode buscar esse apoio que o Sebrae oferta através de todo o portfólio empresarial que está à disposição do público e também muito forte no mundo online, né? Os primeiros passos ali nessa transição foi com o Sebrae, né? Com as orientações sobre impostos, sobre buscar um contador, né? Para formalizar. Então, muito do ponto de vista de orientação de como proceder a partir daquele momento dessa transição, né? De deixar de ser um microempreendedor para ser uma microempresa. Aliar força de vontade, criatividade e conhecimento é a trinca do sucesso para quem quer ser dono do próprio negócio. Os pequenos empreendimentos já são os protagonistas da economia maranhense. Muito bom, né? E fica a nossa torcida para que se tenham também mais incentivos fiscais do poder público para ajudar na criação de novas empresas, né? Olha, falando ainda sobre ideias inovadoras, mas agora as ideias que surgem no ambiente escolar. Alunos de uma das unidades do IEMA estão desenvolvendo projetos para garantir a proteção ambiental. Inclusive, alguns desses projetos já foram premiados em competições nacionais. Problemas reais e soluções científicas. Essa é a proposta do Fab Lab, do IEMA Itaquibacanga, na qual os alunos trabalham para encontrar saídas para questões urgentes. O Amazônia Safe é um desses projetos, um sistema de monitoramento de incêndios na Amazônia, que também realiza o levantamento das condições do ar e da umidade local. É uma rede de sensores, né, que vão ter lá sensores de óxido de carbono, de umidade, temperatura e de fumaça, e que quando houver alguma fumaça, quando houver algum acidente, né, algum incêndio, essas informações elas sejam enviadas via internet das coisas para os profissionais responsáveis. A ideia do programa vem dos alunos, que a partir da análise das queimadas na Amazônia, pensaram em formas de garantir a proteção ambiental. Quando se é detectado algum tipo de gás que pode dizer que está acontecendo alguma queimada, os sensores são ativados, então são enviados para as autoridades para que possa ser feito alguma coisa para evitar. O sistema de monitoramento possui diversos sensores para garantir a apuração completa das condições da floresta. Conectado à internet, possibilita o aviso às autoridades em tempo real. O módulo ele é equipado com um microcontrolador chamado ESP, que ele vem equipado com tecnologia Wi-Fi, que a gente consegue conectar ele em uma rede Wi-Fi e a gente consegue coletar todos os dados através disso, mandando para o celular. Juntamente com esse microcontrolador vem equipado sensores, como sensor de luminosidade, sensor de temperatura, sensor de gás e o painel solar que vai alimentar todo o circuito. Como é que a gente vai monitorar esses picos de queimada? Através da análise desses sensores que vão detectar um padrão. No caso aqui a gente vai testar o sensor de gás e o de dióxido de carbono. No caso é um dos principais fatores para que a gente detectar um pico de incêndio. Como eu vou aqui utilizar o isqueiro, tá ligado? Eu vou acertar o gás. A gente vai conseguir monitorar na tela. Pois é, eu liberei o gás aqui e a gente detectou que está detectando picos de incêndio e dióxido de carbono está sendo liberado na atmosfera.
O Amazônia Safe e outros projetos dos alunos foram premiados em competições científicas. Além de pensar a nível nacional, como a realidade amazônica, os alunos pensam em soluções que podem ser aplicadas para a população. O trabalho com os projetos tecnológicos começa com os alunos, passa pelo laboratório para então retornar à comunidade. Parabéns aos alunos e professores do IEMA. Muito importante a gente valorizar essas grandes ideias que surgem ainda na escola, trilhando aí o caminho de novos cientistas, pesquisadores, que depois a gente quer ver, brilhando aqui na nossa universidade, né? E por falar na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA convida a comunidade acadêmica para a cerimônia de transmissão de cargo do novo reitor, o professor Fernando Carvalho, que assume o comando da universidade para o quadriênio 2023-2027. A sessão solene será hoje, às 17 horas, no auditório do Centro Pedagógico Paulo Freire. E veja a seguir, doutorado em Direito da UFMA é aprovado pela CAPES. Esse é o nosso assunto do quadro Sala de Entrevista. Em estúdio aqui, a jornalista Luísa Rabelo conversa com o professor Paulo Ramos, coordenador do doutorado. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta e o curso de doutorado em Direito do programa de pós da UFMA foi aprovado pela CAPES. Esse é o primeiro doutorado em Direito na UFMA. Vamos saber mais informações agora. A jornalista Luísa Rabelo conversa com o professor Paulo Ramos, coordenador do doutorado. Luísa, é com você. Toda essa elaboração demandou aí um trabalho de 4 meses, a fim de que o projeto reunisse todos os elementos exigidos pela CAPES. O doutorado aprovado é o doutorado em Direito em Instituições do Sistema de Justiça na América Latina e nos países da África lusófona. Aqui ao meu lado, o professor Paulo Ramos, que nos dá mais detalhes sobre esse doutorado. Boa tarde, professor. É um prazer recebê-lo. Boa tarde, Luiz. Prazer é meu estar com você. Professor, para a gente entender, eu queria saber qual é a importância da implantação do doutorado aí para a academia. O que isso agrega para a gente? Veja, o doutorado em Direito, ele possui uma importância bastante significativa, não somente para o Maranhão, mas também para a região Norte e Nordeste, enfim, para todo o Brasil, porquanto o primeiro curso de Direito no Maranhão, ele foi criado e instalado em 1918. Veja que só 105 anos depois nós conseguimos criar o doutorado em Direito aqui no Maranhão. É um fato inédito, isso aí já deixa elementos históricos bastante registrados, porque ele é resultado de um processo de amadurecimento da comunidade jurídica, da formação de profissionais. Só muito recentemente nós conseguimos agregar professores com doutorado no Departamento de Direito aqui da Universidade Federal do Maranhão, que inicialmente deu vazão ou viabilizou a criação do mestrado em Direito em Instituição de Sistema de Justiça, ali pelos idos de 2012, quando então começou a funcionar o mestrado em Direito, aprovado também pela CAPES, depois de extraordinário esforço de agregação e de coordenação, foi instalado, criado, aprovado na primeira tentativa, assim como também agora o doutorado. Isso é resultado sempre de muito trabalho. Nós falamos 4 meses de dedicação exclusivamente para o projeto, mas é claro que há todo um processo histórico de amadurecimento e o mestrado representou isso para que pudéssemos, então, instalar o doutorado em Direito. Ele é importante na medida em que ele irá qualificar sobremaneira toda a nossa comunidade jurídica. Veja quantos estudantes de Direito são entregues ao mercado a cada ano aqui no Maranhão, quantas faculdades de Direito já existem no estado do Maranhão, já são dezenas de faculdades. E aí, obviamente que a pós-graduação, ela recruta aqueles talentos que têm perfil para pesquisa, aqueles jovens que têm talento para o ensino, aqueles jovens que têm a capacidade de inovação na sociedade. Quer dizer,
O mestrado, ele teve um papel absolutamente relevante e continua tendo, mas o doutorado irá formar a elite, obviamente, dos pesquisadores na área jurídica do Estado. Isso, obviamente, irá refletir no próprio funcionamento das instituições do sistema de justiça e de todas as instituições em geral, porque hoje todas as instituições elas necessitam, inclusive, de assessorias jurídicas também, mas principalmente irá refletir na capacidade que tem o maranhense, na capacidade do Maranhão e também de outras pessoas que para cá virão estudar, porque a nossa ideia é de um doutorado internacional, de preparar todos esses talentos para enfrentar os grandes desafios do mundo globalizado em termos de legislação, em termos de ordenamento jurídico, em termos de inovações, patentes, por exemplo, frente aos avanços tecnológicos e tudo aquilo que será, obviamente, repassado, agregado por conta da participação no doutorado, por meio das pesquisas que já vêm sendo desenvolvidas pelos professores sêniores, obviamente que isso irá estimular os jovens no desenvolvimento dessas novas perspectivas para o mundo globalizado. E aí, professor, a Ana começou falando, a nossa apresentadora começou falando de vários professores que estavam envolvidos aí para a implantação desse doutorado. Como é que foi esse processo de implantação? Veja, nem todos os professores que integram um programa necessariamente têm um perfil para organizar uma proposta de mestrado e doutorado. É sempre um grande desafio preencher um APCN, que é um sistema estabelecido pela CAPES, que você deve preencher todos os requisitos e esses requisitos eles precisam ter racionalidade, eles precisam ser coerência, é preciso demonstrar para a CAPES, que é o órgão do governo federal, ligado ao Ministério da Educação, responsável pela avaliação dos programas de pós-graduação, enfim, demonstrar que aquele corpo docente daquela instituição tem capacidade de levar adiante uma organização de altos estudos, de pesquisa. Então, o que nós fizemos, basicamente, eu, a professora Edith Ramos e a professora Márcia Aide, com a colaboração também do professor Cláudio Guimarães, que é nosso vice no programa, foi justamente articular todas essas ideias, fundamentar, justificar, demonstrar o amadurecimento do nosso programa, todas as pesquisas que já assim haviam sido desenvolvidas, a articulação entre elas e a capacidade de impacto dessas pesquisas até então desenvolvidas doravante. A possibilidade de desenvolvermos pesquisas ainda mais verticalizadas, mais profundas, a possibilidade de articular com os países do nosso entorno, quer dizer, os países da América Latina, contribuir com o desenvolvimento desses países, ao mesmo tempo que contribuímos com o nosso desenvolvimento e contribuir sobremaneira com os países da África lusófona. Isso ficou muito demonstrado na nossa proposta, tanto que a nossa proposta foi aprovada aí nessa primeira tentativa e, ao mesmo tempo, é preciso verificar que foi a única proposta de doutorado em Direito aprovada no Nordeste, não é? Então, demonstrou que realmente era uma proposta com grande potencial, com grande capacidade. No Norte, nós tivemos também 2 propostas aprovadas, uma no Pará e no Amazonas. Isso acabou cobrindo a carência na região Norte. E nós, aqui no Maranhão, temos uma responsabilidade muito grande de formar profissionais, não somente no Maranhão, como também no Piauí, que não possui doutorado, em Tocantins, que não possui doutorado, e, obviamente, uma boa parte do Nordeste, em que os poucos doutorados que existem também estão concentrados na capital, mas nenhum deles é dedicado ao estudo das instituições do sistema de justiça. Então, é uma grande responsabilidade. Professor, serão aí 4 anos de aperfeiçoamento para esses profissionais, como a gente já costuma dizer. Eu queria que o senhor me dissesse o que vai destacá-los, né, depois desse resultado, depois desses 4 anos. Veja, o doutorado em Direito ele possui uma diferenciação em relação a outros doutorados. Ele, assim, para ingressar no nosso mestrado, exige uma preparação muito grande.
Então, o nosso programa de mestrado, ele realmente tem recrutado os melhores talentos. As seleções são muito rigorosas, são bem difíceis. Nós já tivemos seleções em que poucos foram aprovados e vai continuar sendo assim. Da mesma maneira, o doutorado. O que nós queremos é efetivamente recrutar os melhores talentos. Vai mudar dramaticamente a vida deles porque eles serão pessoas influentes, eles serão atores estratégicos no cenário não somente nacional, como também no cenário internacional, na medida que eles estarão contribuindo para o aperfeiçoamento das instituições do sistema de justiça, dos ordenamentos jurídicos de outros países. Eles poderão ser árbitros de grandes problemas que, porventura, venham a surgir doravante. Então, eles serão líderes não somente no âmbito nacional, como no âmbito internacional. Professor, para a gente finalizar, eu queria saber se as inscrições já estão abertas, como é que faz? Não, nós estamos aguardando a publicação do ato do ministro de Estado, que depois de toda essa aprovação, há um ato formal do ministro de Estado criando efetivamente o doutorado e a partir daí nós iremos dar vazão aos atos burocráticos necessários à seleção. De qualquer modo, nós já estamos preparando tudo. Já vamos reunir o colegiado para deliberar sobre o processo de seleção, enfim, vamos deixar absolutamente tudo pronto. O certo é que há sempre uma prova oral, são vários livros que são exigidos para essa prova oral e também para a prova escrita. Inicialmente, as pessoas passam por uma seleção rigorosa de prova escrita, depois de prova oral, tem memorial, tem currículo, enfim. As pessoas, elas devem começar a se preparar imediatamente. Na verdade, elas devem ter se preparado desde sempre, porque não é uma aventura, é um processo para fazer parte do nosso processo de recrutamento. E é importante que todos conheçam o nosso espaço, do nosso programa de pós-graduação, que fica no centro, é um prédio belíssimo, tem uma infraestrutura excelente, uma ótima biblioteca, tem um corpo de professores muito dedicado, de profissionais, de servidores também muito comprometidos. Enfim, tem um núcleo estruturante, que é o núcleo de direito constitucional, com alunos bastante talentosos. Enfim, as pessoas precisam levar em consideração que já é um programa que tem toda uma infraestrutura muito eficiente à disposição daqueles que querem se dedicar aos estudos avançados. Professor, a gente parabeniza todo o trabalho de vocês, certamente vai elevar aí o nível da nossa instituição. Muito obrigada também por sua entrevista, professor. Eu que agradeço a atenção, Luiz. Um grande abraço. Eu conversei com o professor Paulo Ramos. Ana, eu volto contigo. Obrigada, Luísa. Obrigada também ao professor Paulo Ramos. Parabéns para a UFMA, mais uma conquista. E o nosso telejornal fica por aqui. Para rever nossas entrevistas, reportagens e quadros, basta acessar o YouTube e o Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo com as principais notícias do dia no programa Destaques, JTV UFMA, às 18h30. Uma ótima quinta-feira para você.